Queridos irmãos e irmãs, eu quero recordar aqui nesta solenidade de São José, que hoje celebramos em toda a igreja, José, esposo da Virgem Santíssima, patrono da igreja, recordar aqui um dos sermões de São Bernardino de Sena, um sacerdote santo, que escreveu e falou as coisas mais belas sobre São José. Quero retomar aqui alguns pontos deste seu breve sermão. De modo especial, aquilo que a gente não consegue completar com nossas palavras de tanta beleza que São Bernardino falou sobre São José. E São José inicia assim dizendo que é regra geral que de todas as graças especiais que Deus concede a uma criatura, que quando Deus escolhe alguém para uma graça particular ou estado superior, Deus também dá a essa pessoa escolhida todos os carismas necessários para o exercício de sua missão. Então nós devemos pensar em cada um de nós, a missão que Deus nos deu nessa vida. Muitos talvez ainda não tenham descoberto, ou já descobriram, ou vão descobrir durante a sua vida, mas esta palavra nos fortifica na esperança, de sabermos que temos um Deus tão bom que Ele não só nos escolhe para um estado de vida, para um modo de viver, para um modo de distribuir a sua graça entre nós, mas que Ele dá a cada um de nós a graça particular própria para que nós possamos viver a missão que recebemos. E isso é aplicado de forma mais alta a São José. Pensemos a missão de São José. A missão de São José está acima de qualquer outro santo. Com exceção da Virgem Santíssima, a missão de São José está acima de qualquer outro santo que existiu ou haverá de existir. Ele não apenas foi chamado a ser o pai, assim se diz a palavra, o pai putativo, o pai em lugar do verdadeiro pai, do Filho de Deus, mas também educar, fazer crescer este filho. Se para os pais que têm seus filhos, já é difícil criar seus filhos, ainda mais nos dias de hoje, e os dias de hoje não são diferentes dos dias do passado. Mas imaginemos a São José, noivo, com este matrimônio que os hebreus faziam, que se casavam, e somente depois de um ano iam viver juntos sobre o mesmo teto, e sua noiva, sua esposa, ou melhor, sua desposada, aquela que já estava casada com ele, mas não viviam juntos, aparece-lhe grávida. José tinha, segundo a norma da lei mosaica, a possibilidade de repudiá-la, de entregá-la às autoridades, ela seria apedrejada em praça pública até a morte. E José chegou a cogitar em seu coração em fazer isso. Não porque ele não acreditasse em Maria, mas São Bernardino e muitos outros santos doutores dizem isso. É porque José confiava plenamente na Virgem Maria, que ele sabia que ela dizia a verdade. Que ela não tivera contato com outro homem, mas o fruto das suas entranhas é filho de Deus. E então, por que José quis repudiá-la? Porque não se sentiu capaz de levar esta tarefa, criar o Filho de Deus. Esta explicação que os santos doutores dão na vida de São José é belíssima. Nos faz pensar neste homem que a palavra de Deus fala pouco sobre ele, mas usa um termo que é usado para raríssimas pessoas em toda a Bíblia. Justo. Justo é o título muito importante em segundo grau de São José. Primeiro é ser pai adotivo do Filho de Deus. Mas para isso, para alcançar isto, ele antes foi justo. Tratando-se aqui, portanto, daquilo que a gente tantas vezes fala, da necessária colaboração nossa com a graça de Deus. Deus dá a graça, Deus dá o carisma, Deus dá o dom a cada um de nós, mas nós temos que colaborar com isto. E o próprio Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, diz: São José era justo. Não diz se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era velho, se era novo. Diz era justo. Este termo justo, que é nos nossos dias já bem descaracterizado, nós podemos pensar, quem é que nós podemos chamar de justo entre nós? Ainda mais tendo presente o que diz a palavra de Deus, que as nossas medidas e os nossos julgamentos não são como os de Deus. E o próprio Deus, a partir da sua palavra, chama José de justo. Nós ouvimos na primeira leitura, falando desse outro
justo chamado Abraão. Abraão, contra toda a esperança, deixou tudo, casa, família, terra, para seguir o que Deus mandou ele fazer. E então Deus diz que por meio dele todos os povos seriam abençoados, e por meio da sua semente haveria uma multidão de filhos de Deus. Ora, este filho de Deus mais eminente de Abraão é São José. Por quê? Porque São José, como disse São Paulo na carta aos Romanos, é este homem também que, contra toda a esperança humana, ele não confiou no testemunho humano, ele confiou no testemunho de Deus, do Espírito Santo e da Virgem Maria. E ele correu o risco da sua vida, primeiro de ser difamado, de sua noiva, desposada, sua esposa, aparecer grávida, e ele diz, então o filho é meu, eu assumo como meu. Isso era uma desonra para um homem naquela época, porque durante aquele primeiro ano de casamento ele não devia ter contato com a esposa, e a esposa aparece grávida. Então ele assume a desonra diante dos homens, não diante de Deus. Diante de Deus é a máxima honra, mas diante dos homens, imaginemos esse José, que era conhecido por todos como justo, de repente não pode entrar na sinagoga, não pode entrar no templo, porque é um homem que não soube cumprir a lei. Este José também, contra toda esperança, ouve a voz do anjo que diz, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Qualquer um de nós pensaria, vou fugir para outro país, mas o que tem lá? O que eu levo? Quem vai me receber? José não deve ter pensado nada disso, foi obediente. Este é o sinal do justo, ele é obediente a Deus. Ele não pestaneja, ele não fica achando desculpas, amanhã eu faço. Ele faz. O anjo diz, toma tua mulher. A palavra de Deus diz que na madrugada o anjo acordou José e diz, toma tua mulher e o filho e salva os dois. E então, aí se vê também a justiça de José. O justo é aquele que é pronto em fazer as coisas de Deus. Não deixar para amanhã. Isso é outra coisa que São José também nos ensina. Também essa justiça que vem da fé faz crescer em nós a fé e as graças. Isto São José também, de modo especial, viveu. Esse José que ouve que deve tomar a sua esposa, recebê-la, porque embora o filho não é seu, é obra do Espírito Santo, ele ouve por ordem de Deus. Tu lhe porás o nome de Jesus. Aquela honra que todo pai, já na antiguidade, se achava ter, né? E tinha, de o pai pôr o nome no filho. Agora nós vemos José renunciando a essa honra, por obediência a Deus. José poderia, se fosse um de nós, dizer, bom, Deus mandou botar o nome de Jesus, mas eu vou botar o nome de outro qualquer. E José é obediente e põe o nome do filho Jesus, que significa Deus salva o seu povo. Aqui nós também recordamos deste belíssimo sermão de São Bernardino, essa dignidade dos patriarcas e profetas que esperaram a vinda do Filho de Deus. José foi o único que teve a verdadeira dignidade de não só antever isso, esperar como os outros, mas ter o Filho de Deus em seus braços, cuidar do Filho de Deus, educar o Filho de Deus, ensinar um trabalho ao Filho de Deus. A honra de José excede, portanto, a de todos os patriarcas e profetas. Também aqui nós queremos recordar da familiaridade, o respeito ao Filho de Deus, à Virgem Santíssima, mas também que a Virgem Santíssima e o Filho de Deus tiveram para com São José. São José, não é um ator coadjuvante, ele é um protagonista nessa história. E é um protagonista também todo aquele que procura fazer a vontade de Deus. Às vezes, quando fazemos a obra de Deus em pequenas coisas, a gente pensa, mas o que isso pode mudar o mundo? Para os homens, nada. Mas para Deus, nós somos protagonistas quando nos pomos ao serviço de Deus. E então, aqui nós recordamos essa familiaridade. Tantas vezes, nos ícones, nas imagens, vemos São José com o menino Jesus ao colo, acariciando ternamente. Essa familiaridade que vocês casados têm nas suas famílias, São José teve também com o menino Jesus e com a Virgem Santíssima. Essa familiaridade que fala de um tu para um outro tu, de ouvido a ouvido, aqueles sofrimentos,
aquelas alegrias de uma família, tudo isso passou São José. Tudo isso passou a Sagrada Família. Por isso, mais do que nunca, a gente deve invocar, e por isso o Papa Francisco colocou este ano, desde o dia 8 de dezembro do ano passado, como o ano de São José, para recordarmos que ele não é apenas o chefe da Sagrada Família, ele não é apenas o esposo da Virgem Santíssima, ele não é apenas o pai adotivo do Filho de Deus, mas ele é o patrono de toda a Igreja. E mais do que nunca, a Igreja precisa que nós rezemos a São José que interceda por ela. Nós somos a Igreja do Senhor e nós temos necessidade da proteção de São José. Queremos recordar também São José, entre seus belíssimos títulos, patrono dos moribundos. Todos aqueles que estão por morrer, aqueles que irão morrer, aqueles que já morreram, nós encomendamos ao patrocínio de São José, ao cuidado de São José. Tanto a vida que nasce deve ser protegida, está sob a proteção de São José, quanto a vida que parte deste mundo está sob a proteção de São José. Dizia São José, patrono da Igreja, recordemos também o outro belíssimo título de São José, José, terror dos demônios. São muitos os demônios que nos dias de hoje procuram calar, fechar as igrejas, destruir a fé. E São José, então, ele não vem sozinho, ele vem com seu filho em seu colo. E diante do Filho de Deus, todos os ídolos e demônios caem. Então pedimos também na nossa vida diariamente a proteção de São José. Peçamos diariamente a proteção de São José, agora e sempre. Como nós temos também nos consagrado por meio da Virgem Santíssima e de São José ao serviço do menino Jesus, coloquemos isto em nossas famílias, este amor profundo a São José. Recordo de um desses relatos que uns desses pais da igreja logo no início contam de um sacerdote que durante a noite é chamado por um ancião para atender a uma pessoa que estava moribunda. E este ancião leva este sacerdote até as portas de uma casa, um lugar mal visto, provavelmente pelo relato, o lugar onde morava uma antiga prostituta. E este sacerdote entra nesse lugar e este ancião diz, vou ficar aqui na porta esperando. E ele atende esta senhora moribunda, que se arrepende, quer a confissão na última hora da sua vida, lhe dá a extrema-unção, lhe dá o sacramento da confissão, lhe perdoa os pecados e pergunta a essa senhora que viveu uma vida totalmente desordenada. Pergunta a ela, a senhora tinha alguma prática religiosa? Ela disse, eu todos os dias nunca esqueci de rezar a São José para que eu não morresse arrependida e sem os sacramentos. Então aqui a gente também vê com este sacerdote que viu este caso, uma ação de São José. Quem era este ancião que o conduziu até ali? Ninguém conhecia na cidade. E levou este sacerdote a esta moribunda. Por isso São José também é patrono da boa morte. E nós nos encomendamos todas as noites ao dormir, que São José nos dê essa graça de morrermos como ele. São José morreu nos braços de Jesus e Maria. Que São José nos consiga esta graça de morrermos reconciliados com Deus nos braços de Jesus e Maria. Que o Senhor assim sempre nos abençoe e nos proteja por intermédio de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.